Olá, somos do grupo Psoram. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Giovana. Meu nome é Letícia. Meu nome é Marcos. A nossa empresa que a gente criou, a gente deu o nome de Farmora, e ela tem o foco em produção de medicamentos com utilização de produtos naturais. Esse é o nosso logo. A Farmora tem como missão se estabelecer entre as grandes indústrias farmacêuticas já instaladas no Brasil. A nossa visão é a promoção do acesso à saúde, bem-estar, fornecendo soluções de maneira inovadora. Nossos valores são excelência, respeito, inovação, visão estratégica e integralidade. A psoríase, que é a doença que a gente vai estar tratando com o nosso medicamento, é uma doença sistêmica inflamatória crônica, não contagiosa, e ela se caracteriza pela formação de placas brancas e secas em qualquer parte cutânea da pessoa. Ela tem uma proliferação excessiva de queratinócitos e ela é rápida, de torno de 3 a 4 dias, e o desenvolvimento celular diferenciado desses queratinócitos. As placas psoriáticas também têm um alto nível de vascularização. O alcaçuz, que é a Glycyrrhiza glabra, ela é uma planta conhecida popularmente como alcaçuz, ela é uma planta medicinal muito antiga, e ela é utilizada também como condimento, como adoçante ou aromatizante, mas como planta medicinal, ela tem várias atividades biológicas e a gente vai estar utilizando principalmente a ação dela de antibacteriana e anti-inflamatória. Essa é a foto da folhagem, do alcaçuz, das inflorescências e da raiz. A parte principal que a gente vai estar utilizando para a formação do extrato são as raízes estolões. E a parte principal dela é a glicirrizina, que é a principal saponina. E ela tem como a sua principal atividade a ação anti-inflamatória e a mineralocorticoide. A preparação do extrato ela é feita a partir dos estolões e das raízes, e ela é um extrato fluido etanólico, então ele vai ser utilizado também o álcool em proporções de 1:1, e ela é feita a partir de maceração ou percolação. É assim que se faz o extrato, porém o nosso extrato que foi utilizado para a nossa formulação, ele já foi comprado pronto. Então, o nosso produto ele é basicamente um creme, né, uma emulsão com o ativo, o extrato de alcaçuz etanólico incorporado, destinado para o tratamento da psoríase, de pequenas e médias placas, né, de áreas pequenas e médias, porque na literatura ela evidencia que quando você aplica, principalmente corticoide de uso tópico, em áreas muito extensas, você tem uma absorção do produto para a corrente sanguínea, e isso não é muito legal para a terapia do paciente. Passa para o slide. A nossa formulação é essa aqui que está aí mostrada no PowerPoint. Então, nós temos o extrato de alcaçuz, que ele é o nosso princípio ativo, é um extrato etanólico, então a gente tem que ter uma certa precaução para ele não evitar a quebra da emulsão devido à concentração de etanol que tem. Tem o Polo-Ox a 15%, então é basicamente a base do nosso produto, da fase oleosa. Então é uma cera não iônica, a gente optou por usar uma cera não iônica autoemulsionante devido ao nosso extrato ser de origem vegetal. Ela é autoemulsionante, então a gente não precisa utilizar tensoativo para unir fase aquosa à fase oleosa. E por ela ser também não iônica, ela demora um pouco mais para ganhar consistência. Então a gente precisa ter um período um pouco maior de descanso após a manipulação. O miristato de isopropila ele vai ser utilizado como para aumentar a penetração do produto. Então a gente dá essa característica para a formulação, para ela conseguir penetrar e chegar na camada basal, para conseguir ter o seu efeito e tratar a psoríase. O BHT ele vai ser como um antioxidante da fase oleosa, então para evitar a degradação durante o aquecimento da manipulação. O óleo de abacate ele vai ser para melhorar a espalhabilidade do produto no momento da aplicação.
Os conservantes, propiparabeno, metiparabeno, propiparabeno, conservante da fase oleosa, metiparabeno, conservante da fase aquosa. E a água purificada, para se tratar de uma indução, precisa ter fase aquosa e fase oleosa. Passa para o próximo slide. O modo de preparo, então, a gente vai pesar e medir os volumes dos componentes, aquecer a fase aquosa e a fase oleosa em beckers separados. Ao final aqui do aquecimento, a gente adiciona o metilparabeno na fase aquosa e o propiparabeno na fase oleosa. Verter a fase oleosa na fase aquosa, então uma emulsão óleo em água. E após o resfriamento e o descanso até a formulação sem o ativo ganhar consistência, a gente adiciona um extrato de álcool gasoso. E aí envasa, funciona e aí próximo slide. O estudo de estabilidade, a gente avaliou características físico-químicas do produto, então características como as características organolépticas, pH e viscosidade. Passa para o próximo slide. Nós submetemos o produto em 3 ambientes de estresse, sendo 2 de estresse e 1 a temperatura ambiente. Então, a temperatura de estresse de geladeira, de estufa. Nós avaliamos a estabilidade do produto durante 2 semanas, sendo que o dia 0, a semana 0, ela foi considerada num ato da manipulação do produto. Não se tem resultados muito fiéis de estabilidade, então não conseguimos identificar um prazo de validade fidedigno para o produto, porém, dentro dessas 2 semanas, o produto se comportou de uma maneira muito mais linear em temperatura ambiente do que em temperatura de geladeira e refrigeração. E algumas intercorrências que ocorreram foi que na medição do pH nós não tivemos resultados muito precisos devido que nós medimos o pH com ITA, então não conseguimos avaliar se na segunda semana houve alteração de pH. Bom, eu vou falar um pouquinho do scale-up. Esse é o scale-up laboratorial. E, inicialmente, nós temos a recepção da matéria-prima em embalagens. Depois, é feito o controle de qualidade da matéria-prima e da embalagem e o fracionamento da matéria-prima. Aí, se dá o início do processo de fabricação da base, que é o mesmo modo que foi dito pelo Marcos anteriormente. Controle de qualidade do produto semi-acabado. E aí, após a refrigeração do produto, a incorporação do princípio ativo. Outro controle de qualidade, só que agora do produto acabado. E depois tem o envase, a embalagem e o acondicionamento. Pode passar para o próximo. Esse é o scale-up industrial. Ele é bem parecido com o laboratorial. O que muda são só a quantidade a ser feita. No laboratorial, nós fizemos para 60 gramas. E aqui seria para 600 quilos. E mudam também alguns equipamentos. Eles são os mesmos, eles possuem as mesmas funções, porém, eles possuem maiores proporções e eles são otimizados para o processo. Por exemplo, volta um pouquinho. Por exemplo, aqui nós utilizamos envasadora automática, balança industrial, tanque misturador planetário encamisado. No laboratorial, nós usávamos bagueta, bico de Bunsen. São essas as diferenças. Pode passar. Aqui nós temos os estudos de irritação e sensibilização cutânea. Esses estudos eles foram feitos com chumaços de algodão saturados com 0,5 ml da suspensão de ácido glicerrítico. Eles foram aplicados por 24 horas na pele das costas de coelhos albinos. E após o tempo estipulado e o dobro do tempo, não houve atividade irritante. Pode passar. Aqui nós temos outros estudos de toxicidade, porém esses são para via oral, e como o nosso medicamento ele é para via tópica, então no momento eles não são tão importantes. Pode ir passando. Bom, assim como não existem interações medicamentosas, toxicidade muito significativa, a planta inteira ela também não possui
nenhum estudo que comprove toxicidade nela. E aqui a gente entra na parte de interações medicamentosas. Essas interações apresentadas no slide, elas não são aplicáveis para o nosso produto, porque essas aqui, elas são oriundas de administração oral, e a nossa é administração tópica, e na via tópica essa possibilidade de ocorrência é ínfima. Mas isso não isenta as formulações tópicas com corticosteroides de apresentarem efeitos adversos intrínsecos ao mecanismo de ação do medicamento. Eles vão ser citados mais para frente. E a segurança do princípio ativo, ele é comprovado pela existência de outras especialidades farmacêuticas que utilizam o extrato etanólico de alcaçuz como princípio ativo. Essa é a embalagem primária que a gente desenvolveu para o nosso produto. Lembrando que a embalagem primária é aquela que contém a forma farmacêutica em seu interior e mantém contato com ela. No nosso caso, a utilizada vai ser a bisnaga metálica ou plástica, e é um recipiente flexível, lacrado de ambos os lados, achatado dobrado, com abertura removível e um lacre. São embalagens que elas são muito fáceis de manipular, de abrir, de expelir o conteúdo, então a gente escolheu ela por praticidade, mas ela possui algumas desvantagens. Entre as desvantagens que a gente pode citar, a dificuldade de precisar a dose, é uma imprecisão de dose, uma vez que o conteúdo sai, ele não entra mais, é difícil de proteger contra contaminações, porque ele é manipulado com os dedos, então os dedos podem levar partículas e bactérias para o orifício e contaminar a formulação. Difícil higienização dos compartimentos, ele tem uma tampa oca, pode acumular a formulação nessa tampa, portanto pode formar crostas pelo ressecamento da formulação ali. E a saída do produto, ela pode ser superestimulada. A força que o usuário faz sobre a embalagem pode não ser proporcional à quantidade que sai, pode sair mais do que ele queria e ele não conseguir usar toda a formulação naquele momento. Mas as vantagens, no caso, sobrepõem as desvantagens e a gente escolheu por custo-benefício. Essa é a embalagem secundária. A embalagem secundária, ela contém a nossa embalagem primária e a bula, que consta todas as informações pertinentes. E no caso da nossa embalagem secundária é o cartucho, e nesse cartucho a gente tem rótulos que têm funções específicas. Dentre essas funções é identificar o produto, informar os dados de rastreabilidade e qualidade, como o lote, a data de fabricação e a validade. Do produto em questão, aqui ele tem a função de facilitar a identificação adequada dos medicamentos, de dispensação de uso, possibilitando o armazenamento adequado e seguro, e também tem informações de conservação, alertando a validade reduzida. Ai, gente. Após a violação da embalagem primária. Então, ele tem que instruir o paciente de como ele deve armazenar esse medicamento. E esse rótulo ele é respaldado pela RDC 71 de 2009. Embora seguros, os corticosteroides podem apresentar riscos atrelados a seu uso prolongado em áreas comprometidas que sejam muito extensas. E esses riscos eles podem ser o rebote de retirada, a atrofia cutânea ou tafilaxia. Portanto, deve ser recomendado a utilização em períodos restritos, períodos específicos, de 15 a 60 dias e em poucas administrações diárias, e poupando assim também áreas da pele que sejam mais finas e delicadas. A exposição prolongada aos corticosteroides tópicos, eles podem produzir efeitos secundários, como o Marcos já tinha falado anteriormente, como manifestações cutâneas, taxa de crescimento comprometida e supressão do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Portanto, por conta dessa possibilidade, mesmo que ínfima, de acontecer,
em via tópica, é necessário que essa utilização seja supervisionada por médicos e acompanhada por farmacêuticos. Quanto à legislação pertinente ao nosso produto, nós temos algumas que são mais importantes. A RDC 67 de 2007 é a que dispõe sobre boas práticas de manipulações de preparações magistrais e oficinais. Ela abrange, em suma, padrões de processos, instalações, equipamentos, armazenamento, conservação, mas o foco dela é a manipulação. Ela conta com 8 anexos. A RDC 301 de 2019 abrange normas que tangem a produção e fabricação de medicamentos, desde processos, instalações, equipamentos, até a documentação e condições de logística. Já a RDC 14 de 2013, ela vem substituindo RDCs anteriormente vigentes e ela determina normas para registros de medicamentos fitoterápicos com parâmetros rígidos de qualidade de drogas vegetais e derivados. A Lei 5.991, de 1973, publicada em dezembro de 1973, ela dispõe sobre controle sanitário de comércio de drogas vegetais, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. E a Lei 6.360, de 1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária, que fiscaliza e monitora todos esses produtos, como os medicamentos, as drogas vegetais, os insumos farmacêuticos, correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos. Então, chegamos ao fim da nossa apresentação. Agora temos as referências. E é isso.